Olá pessoal, tudo bom com vocês? Voltamos aqui às nossas discussões e estudos sobre o René Girard. Ainda estamos nesse livro aqui, Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, e de vez em quando eu também trago algumas contribuições do James Ellison no livro O Pecado Original, A Luz da Ressurreição, A Alegria de Descobrir-se Equivocado. No vídeo passado, eu estava ressaltando uma passagem aqui que é muito importante do James Ellison na página 72, quando ele fala: crescemos como animaizinhos conflituosos, herdando um mecanismo internamente edificado que ampara nossa frágil identidade, a fim de produzir segurança e ordem, tanto individual como grupalmente. Aprendemos isso à medida que formamos nosso eu, entre aspas, algo que dura toda a nossa vida. Tentamos expulsar o outro, entre aspas, que se apresenta como nosso rival, pois o nosso eu é, de fato, constituído por essa expulsão. Isso significa que frequentemente formamos nossa identidade em oposição ao outro, em itálico, em vez de deixar que esse outro seja uma permanente influência benéfica em nossa vida. Desde quando somos pequenas criancinhas, sabemos, como se fosse por mágica, como fortalecer nosso grupo. Encontramos alguém fraco que possa ser alijado, alguém contra quem todos nós podemos ser. Anos mais tarde, podemos passar a maior parte de nossa vida adulta presos em conflitos com o outro. Seja esse outro uma pessoa, uma ideia, nação ou qualquer outra coisa, sem a qual não conseguimos viver facilmente. E aí eu anotei no meu caderninho, então assim, o que é importante aqui, né? Se a gente está investigando como o nosso pensamento funciona, como a nossa sociedade funciona, como nossas relações funcionamos, né? E lembrando que o James Ellison, ele fala... Ai, peguei o caderno errado, aqui. Lembrando que o James fala que a gente se define, né? Em relação a esse outro, isso ajuda muito a gente a entender o desejo mimético, né? Então, qual que é a discussão aqui? Que a gente não deseja as coisas porque a gente tem um desejo natural, essencial, verdadeiro, livre de influências externas, né? Então, a mediação, ou seja, né, a presença de um mediador ou de um modelo, né, a mesma coisa, só depende do contexto, né? Então, quando existe esse outro, né, é que a gente se funda como eu, né? É sempre por essa oposição. E aí eu fui pensando em como isso é maluco, né? Em como isso é comum na nossa vida, né? Então eu anotei coisas assim, por exemplo, se a gente pensar nos esportes, né? No futebol, que aí é o nosso esporte mais conhecido, né, no país, a gente sempre tem essa ideia de times rivais, né? Então, Flamengo contra Fluminense no Rio de Janeiro, Corinthians e São Paulo, né? Ou Palmeiras em São Paulo, Real Madrid e Barcelona, né? Tô pegando aí os times que eu já ouvi falar, as referências, mas vocês adaptem aí para o time da cidade de vocês. Se a gente pensar em como esses times se definem, né? A gente vê que tem toda uma simbologia, uma mitologia de características também, né? Então, em São Paulo, por exemplo, pelo menos na minha época de criança, né? A gente ouvia muito dizer que o Corinthians era o time do povo, né? E o São Paulo era o time da elite, né? E aí a gente na sala eu lembro muito dos meninos se xingarem, falando pó de arroz, burguês, né? Então os corintianos chamavam os são paulinos de burgueses, né? De alienados, e os são paulinos chamavam os corintianos de povão. Você percebe como isso está muito corrente, né? E se a gente pensar isso em tudo, as pessoas da humanas quanto as pessoas da exatas, né? As pessoas
da psicologia, muitas vezes se definem contra as pessoas da psicanálise, aí os freudianos se definem muitas vezes contra os junguianos, né? Isso é muito comum, né? Assim, a gente pensa, a gente vive nessa sopa de oposições, né? Ou, por exemplo, o pessoal da faculdade pública contra o pessoal da faculdade privada, as pessoas do interior que se definem muitas vezes contra as pessoas da capital e as pessoas da capital contra as pessoas do interior. As pessoas religiosas também, né? Na religião a gente tem muito isso, né? Então, né, muitas vezes, não, isso são só exemplos, né, gente? Não quer dizer que seja sempre assim, mas existem, né, essas imagens, né, essas contradições, essas oposições. Se a gente pegar em política, né, o Lula contra Bolsonaro, esquerda contra direita, né, e a gente percebe, né, uma criação de mitos dos dois lados, né? Então, liberais contra conservadores, né? É sempre a mesma história, né? E é interessantíssimo, porque o Gerard vai mostrar que mesmo nas guerras, né? Até nas guerras, nos conflitos bélicos entre os países, essas categorias também acontecem, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, não é o que eu acho, tá, gente? Não confunda com o que eu penso, mas assim, não, então eu sou de uma religião que acredita em determinado Deus, politeísta, né? Por exemplo, os espiritualistas não acreditam em todos os deuses, aí os monoteístas não, acreditam só naquele Deus que é verdadeiro, né? E aí quem não acredita, a gente, né? Aí tem todas as consequências, né? As crenças, né? Sobre as pessoas que não estão dentro da minha concepção vão se dar muito mal, né? E assim, problemático um pouco, eu acho. Um pouco problemático. Aí a gente tem que... as pessoas de outros estados também que se contrapõem, tem muita rixa, né? Eu já morei em várias cidades, percebo muitas rixas também. Até eu sair da minha cidade, eu era muito autocentrada, né, nessa questão. Então, foi saindo eu sou de São Paulo, né? Então, quando eu saí de São Paulo, que eu comecei a perceber como que as pessoas de outros estados viam as pessoas do meu estado, né? E fiquei bastante impactada. Aprendi muito. E algumas coisas foram muito engraçadas, né? De aprender sobre essas representações, outras foram bem, bem tristes. Que mais? Se a gente pensar no nazismo, né? Como é que o nazismo colocou, né? Que existe uma raça pura e o resto, né? Os judeus, os negros, os ciganos, eles eram a escória, né? Que mais? Em exemplos cotidianos, né? A gente tem a oposição dos táxis e dos Ubers, né? A gente tem oposições, por exemplo, na pedagogia, a pedagogia tradicional e a pedagogia Waldorf, né? Então, algumas pessoas defendem, são mais conteudistas, né? São mais tradicionalistas, conservadoras nesse sentido, e outras pessoas não, defendem. E assim, não... Você vê que quando a gente começa a falar dessas coisas, né? A vontade... E a gente sabe que a gente escolheu um lado de todas essas... A gente tem o nosso time, a gente tem a nossa orientação política, a gente tem a nossa religião, ou a nossa crença, né, em não ser de religião alguma, mas também a gente tem as nossas perspectivas. E o interessante é a gente observar que dentro dessa formação da nossa identidade existe uma rivalidade. Eu sou isso porque eu não sou aquilo, né? Então eu sou... Enfim, gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Queria dar muitos exemplos, mas eu estou tentando me conter porque eu sei que eu vou tirar sarro de muita coisa se eu começar. Tem os carnívoros e os vegetarianos, né? Então, é muito interessante, né? A gente olhar de fora tudo isso, né? Vamos tentar suspender o nosso lado, né? E observar e analisar como a gente fundou esse nosso lado, o que a gente acredita. Vamos tentar observar isso. Então é isso, né?
os carnívoros falando, ai, os veganos, vegetarianos vão ficando tudo verde, vão ficando tudo anêmicos, né? Ah, as pessoas que não gostam de prazer e não sei o quê, e os vegetarianos e veganos falando, não, as pessoas carnívoras são irresponsáveis, né, com como é feito, como é a indústria da carne, e se alimentando de um monte de hormônios que vem nas carnes. Então, assim, se a gente fosse de outro planeta, por exemplo, né, vamos supor que a gente fosse um ET chegando na Terra, assim, e a gente ia ficar bastante impressionado com a frequência desse tipo de formação identitária, né, que não é uma formação só eu gosto disso porque eu tenho um desejo livre, espontâneo, não. A gente muitas vezes cai nessas rivalidades até constituindo a nossa identidade, né. Eu lembro uma vez muito engraçado que eu peguei um táxi, né, foi um táxi? Foi um táxi. E aí o moço tava comentando assim, ah, você é de São Paulo? Aqui as pessoas de São Paulo... foi muito engraçado. Vão no bar e enchem a mesa de um monte de aperitivo e pede isso, e pede aquilo outro, né? Estão representando assim, né? Como se... e faz sentido. São Paulo é uma capital gastronômica, né? As pessoas têm um certo poder aquisitivo, não todas, mas algumas. Então faz sentido, foi engraçada essa observação, né? Não é muito o meu caso, mas assim, eu achei muito engraçado. A raiva que ele tava, né? De ver a mesa dos paulistas cheia de petisco. É engraçado, né? Mas é claro que tem outras coisas que não são muito engraçadas, né? Nessas comparações, nessas formações identitárias. Então, assim, é importante a gente observar isso, né? Quem são meus inimigos morais, ideológicos, né? Psicológicos, teóricos, né? Meus inimigos queridos, né? O que isso diz, né? O que essa formação identitária diz de mim, de como eu tô formando essa identidade, né? E a vida é assim. Eu não tô falando que não exista o certo e o errado, a verdade, né? Mas aqui a gente tá estudando, a gente tá tendo um olhar um pouco mais antropológico, né? Um pouco mais psicanalítico sobre essas questões, né? Então, quanto mais a gente vai estudando a teoria, mais a gente vai vendo que isso é muito constante, né? Isso é muito presente. Então a gente começa, né, por exemplo, num trabalho, a gente começa a se comparar, a descobrir características das pessoas, né? A falar, ai, fulano mora no bairro tal, ai, fulano é burguesinho, ai, não, eu não, eu tô aqui com a galera popular, aqui, ó, esse pessoal da periferia, entendeu? Que sabe o que é a vida mesmo, o que você sabe do que é o rico lá, o que você tá chamando de burguesinho, passou, né? Mas a gente faz isso, né? Teve uma vez uma fala muito interessante, assim, uma vez que eu vi de um professor comentando isso, né? Comentando como que os alunos se... Muito interessante essa fala, porque ele falava assim, como que os alunos se agrupam por afinidades, né? Inclusive sexuais, né? De escolhas de orientação sexual, ideológicas e tal. A gente faz isso, né? Só que uma coisa reúne todos, que é o ódio ao professor, muitas vezes, né? Então isso faz a gente lembrar, né? Daquela passagem na página 24 do Violência Sagrada, quando ele fala que além dos adolescentes, das crianças, dos estrangeiros, né, das pessoas do fármacos grego, uma que podem ser potenciais bodes expiatórios nas comunidades arcaicas, também o rei, né, ou seja, quem é o dono, né, o chefe, né, não sei se vocês têm ou já tiveram a experiência de ser um chefe, né, mas como eu já tive, assim, uma experiência de estar no lado dos funcionários, aí ser promovida a uma chefia e ter que dar bronca nos meus colegas de trabalho, né? Então, assim, acabou a amizade, entendeu? Assim, como é complexo isso, né? Como que a gente vive essas coisas e como que na vida a gente vai ser obrigado, se a gente quiser... se a gente estiver batalhando por uma certa maturidade espiritual, a gente vai precisar sair, né, superar e ir um pouco além dessas categorias, né? Porque o que é
o exercício de não julgar. É de você tentar conhecer o outro fora daquelas expectativas e de todos aqueles julgamentos que a gente faz a respeito do outro, né? Então, é interessante a gente pensar que às vezes a gente faz um julgamento sobre uma pessoa ser arrogante e no fim a gente vê que ela tem uma história de vida muito difícil, né? E que ou às vezes a gente pinta uma visão assim de nossa, mas eu achei que você fosse, né? Então observar, eu lembro uma vez também que eu fiquei muito chocada, assim, porque era uma época que eu não estava, assim, fazendo muito dinheiro, né? Vamos falar assim, bem a verdade. E eu tava num grupo de amigos e aí um desses amigos, quando ele descobriu o quanto ele ganhava, o quanto eu ganhava, ele começou a me tratar melhor. Então, ou seja, depois dele saber do meu salário, aí ele me colocou numa outra categoria de talvez pessoa mais legal, né? E é importante a gente entender essas flutuações e entender como isso acontece na nossa cabeça, né? Porque se a gente quer realmente ter uma maturidade, a gente está estudando uma teoria que traz, né, uma maturidade pra gente, que traz um exercício de maturidade, né, de autoconhecimento, de um treino pra gente se vigiar. É interessante a gente perceber, será que a gente só está convivendo com pessoas que têm a mesma concepção política que nós? Será que isso é saudável? Né? Pode ser fácil, mas será que é desejável a gente sempre estar ao redor de pessoas que só pensam igual a gente? Né? Porque a vida não é preto e branco, né? Então muitas vezes a gente vai se apaixonar por uma pessoa que tem outra orientação política, que tem outra orientação sexual, que tem outro gosto, né? E quando a gente consegue realmente conversar e se propor a segurar o nosso ódio, né? Porque essas coisas dão muito ódio, porque como a gente também constitui a nossa identidade com um certo fervor, né? Como é importante a gente se suportar esse outro e realmente tentar fazer um exercício de nossa, mas eu vou ver como é que esse outro pensa. Vamos ouvir? Sem querer mudar. Vamos só estudo antropológico. Vou conhecer uma pessoa que tem uma orientação política oposta à minha, que tem uma orientação sexual oposta à minha, que mora num bairro diferente do meu, numa cidade diferente, que tem uma idade diferente, porque isso é muito rico, né? Para o aprendizado espiritual e para a gente desenvolver uma certa flexibilidade mental que muitas vezes ela precisa ser desenvolvida e a gente tem dificuldade de desenvolver essa elasticidade, essa plasticidade, porque dá muita raiva a gente conhecer e conversar com alguém que tem uma opinião política ou religiosa diferente, né? Dá muita raiva, porque só a gente sabe o esforço que foi construir essa identidade em oposição ao outro. Mas é aquela coisa que o Leonard Cohen fala, né? There is a crack in everything. Tipo assim, é na rachadura que a luz entra. Até coloquei essa situação. Não é fácil, né? Não é fácil, cara. Dá muita raiva a gente ver, né? Quando a gente teve essa polarização política, né, no Brasil. Teve muita briga de família, né? Até hoje tem, né? Tem gente que não suporta, né? Fala assim, não, nunca mais. Não tenho saúde pra conversar com aquele tio fulano lá, porque ele gosta de não sei quem e de não sei o que lá. Mas e se a saúde for a gente poder realmente enxergar as pessoas além dessas identidades que a gente construiu para elas também, não só que elas construíram, né, mas que a gente construiu para elas. Então, isso é importante, né? Porque quando a gente vai estudar o René Girard, é assim,
eu acho que eu já dei alguns exemplos, né, da minha vida pessoal, mas acho que eu nunca falei muito sobre como é que foi esse processo pra mim, mas assim, quando eu comecei a estudar teoria mimética, eu passei muitos meses, assim, né, e diria anos, me defrontando com a minha própria torpice. Não tem palavra. Com a minha própria dificuldade, né? E com esse espírito de vingador, né? De rivalidade. Então eu não só estava treinando o meu olhar para observar isso, né? Nas pessoas, nas dinâmicas tal, que eu participava e tal, mas principalmente em mim, né? Porque esse é o exercício principal, né? Se a gente quer ter mais paz de espírito, é a gente olhar como é que a gente rivaliza facilmente quando a gente identifica que uma pessoa está escolhendo justamente o lado oposto ao que a gente escolheu, né? Seja politicamente, seja ideologicamente, seja amorosamente, né? Tipo, poligamia e monogamia, né? E assim, é interessante assim a gente ter momentos, né, em que a gente vai investigar com a pesquisa mesmo, né? O que que tá por, o que que, como é o edifício que essa pessoa que pensa diferente da gente construiu? Porque se a gente for investigar, a gente vai começar a observar, né, nessa dualidade, nesses opostos, que existem realmente muitas percepções e concepções diferentes, mas também existem valores semelhantes, né? E às vezes valores bonitos semelhantes, só que eles não estão compartilhados ali da mesma forma, né? Então eu vou acabar esse vídeo aqui, mas esse vídeo é só mais um, esse vídeo é um vídeo curto, né? Foi um vídeo curto, eu vou retomar no próximo vídeo os estudos aqui, né? Na parte que a gente vai estudar sobre João e tal. Mas a gente ainda tá falando sobre Satanás, mas essas interrupções, né? Se fosse uma aula, eu faria essas interrupções, né? As minhas aulas, quando eu dava curso do Jihad, tinha esses momentos, né? Pra gente observar, mas como é que isso tá pegando na minha vida, né? Porque é muito interessante o sabor de tudo isso, na verdade, é a gente conseguir crescer espiritualmente através do embasamento teórico que existe aqui, né, de fazer uma observação e se reconhecer equivocado, né? Porque é aí que a gente está realmente crescendo. Então observem se vocês tiveram já momentos na vida em que vocês mudaram completamente de opinião, né? E aí vocês vão lembrar, nossa, como é que foi difícil esse momento, né? Porque esses são momentos de muita solidão. Porque normalmente se a gente muda de opinião, a gente está integrado num grupo que pensa igual a gente. E aí se a gente muda de opinião, a gente vai começar a se distanciar desse grupo. A gente vai começar a sofrer hostilidade, né? Até a se tornar, às vezes, o bode expiatório desse grupo, né? Então, da família, né? E é muito interessante também a gente reconhecer que em alguns momentos vão ter questões para as quais a gente ainda não tem uma opinião fixa, né? Porque às vezes também esse é um lugar interessante, né? Que a pessoa podia falar assim, ah não, mas isso é ficar em cima do muro. Mas será que sempre se você suspender o seu julgamento ou não ter uma opinião ainda formada é você estar em cima do muro? Será que é sempre assim? Ou será que às vezes você não vai precisar de um tempo para entender a complexidade daquela situação? E de onde vieram suas fontes para você edificar o seu castelo de certezas, né? Então é isso. Essa foi uma reflexão assim. Mudar de opinião às vezes é muito importante e investigar como o outro lado pensa é muito enriquecedor. Até pra gente falar assim, não, quero ficar desse lado mesmo. Nossa, que horror. Mas talvez
tentar parar de se escandalizar, né? Nossa, mas você pensa isso? Não, mas espera, deixa eu te conhecer um pouco, olha. Né, a pessoa não, as pessoas em geral, elas não são iguaizinhas à projeção que a gente faz delas, né? Que normalmente é muito demoníaca porque a gente tem essa tendência de achar eu estou do lado do bem, né? Então, assim, a proposta que o Girra faz aqui, né? Essa pedagogia que ele está mostrando que a Bíblia ensina, né? De você não atirar a primeira pedra, né? De você não acusar o cisco no olho do irmão sem perceber o pedaço de madeira que está no seu olho. Isso é um exercício constante, diário, né? E quanto mais a gente vai fazendo esse exercício, se tudo der certo, a gente vai se reconhecendo pecador mesmo, né? No sentido de falho, projetivo, vaidoso, orgulhoso, né? E aí quando a gente se reconhece, existe uma alegria de suavizar o coração. Porque muitas vezes, né, quando a gente está se definindo com muita paixão e muito ódio desse outro, muitas vezes existem elementos fantasiosos nessa operação, né? E a vida é madrasta, né? Porque aí ela vai trazer exatamente esse exercício pra gente, né? Ela vai trazer situações em que a gente vai ter que encontrar esses outros, porque eles estão por aí, né? Eles estão aí na vida. Todos eles, né? Todos eles que não pensam igual a gente, eles estão aí, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até agora no próximo vídeo vamos cair de novo no Satanás. Um abraço e até a próxima.